Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Preparados para o nosso café espiritual dessa manhã, tarde, noite de hoje? Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo ainda no livro de Neemias, dos capítulos 2, 3 e 4. Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, Igreja do Reino, e que o Senhor possa ministrar ao nosso coração sobre reconstruir em meio às ruínas, em meio às oposições. Nosso texto áureo hoje está em Neemias 4:17. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha armas. Nós vamos fazer um apanhado desses capítulos e vamos ver que Neemias ele mostra, né, essa reconstrução em etapas. Ele recebe a direção de Deus, ele se levanta para trabalhar e ele aprende a enfrentar a oposição. Então, queridos irmãos, esse livro de Neemias, nesse dia de hoje, o que Deus quer nos falar nesse dia é que grandes milagres vão começar quando o nosso coração estiver quebrantado, mas quando nós avançarmos através da unidade, da perseverança e mesmo com medo, nós irmos em frente. Porque a coragem não vai ser a ausência do medo, mas nós enfrentarmos os nossos medos. Estamos sempre lembrando isso, não é verdade? Então nós vamos ver aqui um cenário de destruição de Jerusalém, lembrando, né, que os muros estavam queimados, as portas caídas e o povo desanimado. Às vezes a gente não está assim, triste, desanimado, talvez nesse dia. Mas Deus, queridos, ele levanta Neemias para restaurar aquilo que está em ruínas, para restaurar aquilo que está destruído, para restaurar aquilo que está caído. E muitas vezes, diante dos nossos olhos naturais, parece impossível. Mas esse texto de Neemias, ele fala conosco hoje e ele diz para nós que as áreas da nossa vida que, porventura, precisam ser reconstruídos, Deus está nos ajudando. A nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, a nossa fé. Então, queridos, nesse capítulo 2, nós vamos ver um chamado. Neemias era um copeiro. Talvez você diga, mas quem eu sou, pastora? Quem eu sou na fila do pão? Você é alguém, você tem identidade de Deus, você tem identidade de filho de Deus. É certo, queridos, que às vezes a gente vai estar, como o texto vai nos mostrar em Neemias. Mas vamos por partes, né? Ele era um copeiro, vivendo num palácio medo-persa, e numa posição confortável, porque estava dentro do palácio, servia o rei Atarxerxes, e o coração dele estava em Jerusalém. A palavra vai dizer que ele orou ao Deus dos céus. Está lá no versículo 4 do capítulo 2. Então, queridos, Neemias, antes de tomar qualquer posicionamento, qualquer atitude, ele jejuou e orou para depois se posicionar diante do rei. É um aprendizado. Que tudo aquilo que nós temos que fazer, nosso planejamento, ele deve antes preceder oração e muitas vezes acompanhado do jejum. Então, nesse panorama, antes de reconstruir os muros, Deus estava preparando o coração de Neemias. E às vezes nós desejamos, queremos uma mudança, queremos que algo aconteça, mas não oramos, não jejuamos. Neemias está nos ensinando que a verdadeira obra, ela nasce, ela é gerada na presença do Senhor. Segundo a Crônicas, que nós já falamos em tantos devocionais, 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, queridos, é essencial.
Sem mim, diz a palavra, nada podereis fazer. Está lá em João 15:5. Então Neemias, ele vai ser preparado. A palavra do Senhor, ela então nos descreve no capítulo 2 que Neemias vai animar o povo para que possa reedificar. Estava tudo parado, tudo no marasmo. E às vezes a gente desanima, às vezes a gente acha que não vai conseguir. A palavra diz no versículo 13: de noite saí pela porta do vale, contemplei os muros. Haverão momentos na nossa vida que nós vamos precisar parar, nós vamos precisar discernir o que está destruído à nossa volta ou até mesmo dentro de nós. Talvez os muros de oração estejam quebrados, talvez as portas da santidade estejam queimadas, talvez a comunhão com o próprio Deus precise ser restaurada, porque, como a gente sempre lembra, não adianta estar na igreja se nós não formos a igreja do Senhor. Então, queridos, levantemo-nos, edifiquemos. Depois de orar e discernir, Neemias chama o povo para ação. Vamos agir. Oração, orar e ação. Levantemo-nos, edifiquemo-nos, diz o versículo 18. Então a reconstrução vai exigir o posicionamento. E Deus vai dar a direção quando nós nos posicionamos, quando nós nos levantamos. O capítulo 3 é tão extraordinário. Às vezes a gente passa pelo capítulo 3 e vê um monte de nomes e vê, não é, tantas citações de famílias e a gente pensa, vou pular. Mas o capítulo 3, ele é extraordinário, porque ele mostra famílias, unidade, comunhão. Eu queria me ater mais aqui, mas o nosso tempo, ele é tão curtinho aqui. Mas permita que esse capítulo 3 possa te mostrar algo poderoso, como cada família reconstruiu a sua parte. Uns reparavam as portas, outros restauravam as torres, outros trabalhavam diante das suas próprias casas no reino de Deus. Ninguém é inútil, queridos. Não, todos estão em unidade. Melhor é serem dois do que um, diz Eclesiastes 4:9. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12:12, Paulo vai relatar ali a importância de cada membro do corpo. Então, queridos, nós precisamos cuidar da nossa casa. De frente à nossa casa, diz o versículo no capítulo 3, Deus começa a obra dentro de nós. Na nossa casa, eu sempre falo essa importância fundamental. É na nossa casa que tudo começa. Você quer ver seu esposo restaurado, seus filhos? Mas e você? Você está dando testemunho, você tá vivendo Jesus na tua vida, você está exalando o bom perfume do Senhor. Antes de restaurar multidões, Deus quer restaurar a família. E antes de começar na família, Ele começa com cada um de nós. E aí, queridos, a gente vai para o capítulo 4. As oposições aparecem. Talvez nesse dia. Talvez essa semana se iniciou com oposição. Queridos, os Sambalates, os Tobias, eles sempre se levantarão para zombar, eles sempre se levantarão para atacar. O capítulo 4, versículo 2 vai dizer que eles declaram: que fazem esses fracos judeus? Talvez alguém esteja te chamando de fraco. Talvez alguém esteja meneando a cabeça a você, zombando da sua fé. Não se preocupe não. Toda reconstrução ela vai atrair a oposição. Quando alguém decide, queridos, se levantar e orar, vão se levantar distrações. Quando alguém decide se levantar e se santificar, vão surgir os ataques. Quando alguém decide se levantar e servir, vão aparecer as críticas. Mas há um ditado que é muito usado, que diz que ninguém taca pedra em fruto podre, mas em fruto que está bom. Todos querem arrancar. Então, queridos, o inimigo das nossas almas vai tentar parar a obra.
O maior ataque ali no livro de Neemias não foi contra os muros, não. Foi contra o povo, a mente do povo. Estavam tentando distrair, estavam tentando desanimar, porque o inimigo sabe que se a pessoa estiver desanimada, ela vai parar antes de terminar a obra, ela vai parar antes que a obra seja completada. O versículo 10 desse capítulo 4 vai dizer: já desfaleceram as forças dos carregadores. Mas Neemias, ele vai responder com oração. Neemias vai responder com vigilância. Ele diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. Neemias nos ensina a oração, a vigilância, o servir, a perseverança. E não é isso que a palavra vai nos dizer lá em Mateus 26:41, vigiai e orai. A palavra vai nos dizer ainda aqui em Neemias 4:17, com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha armas. Quando nós estamos na obra, queridos, nós precisamos construir, perseverar, vigiar e batalhar espiritualmente. A vida cristã não é passiva, não. Ela é perseverança em meio às batalhas. Nós somos forjados no fogo. Deus reconstrói as nossas ruínas. Aleluia, creia nisso. Não importa se algo foi destruído. Deus é especialista em restauração. Hoje o Senhor nos declara isso. Eu, o Senhor, diz a palavra, é Ele que faz, é Ele que estabelece. Mas é necessário orar antes de agir, é necessário não caminhar sozinho, caminhar com o Senhor e caminhar na unidade do corpo e não parar diante das críticas, porque quem para está retrocedendo. Então, querido, persevere até que a obra seja completa. O inimigo, ele vai lutar mais forte quando percebe que o muro está sendo levantado. Então, continue. Não pare essa obra que o Senhor começou em você, na sua família, no seu ministério. Separe um tempo diário de oração. Estamos sempre falando. Separe esse tempo, tenha um tempo com Deus. Não apenas leia a palavra, medite nela, veja o que Deus quer te falar. O Senhor hoje está falando, está ministrando ao nosso coração. O que hoje precisamos reconstruir na nossa vida? Que possamos dar um passo rumo à restauração e não permitir que as críticas possam nos desanimar. Que você declare hoje: eu não vou abandonar a obra que Deus começou na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, aleluia. Deus levanta restauradores e nos mostra que a oração, ela precede milagres, e gerar milagres dói. Mas a unidade vai fortalecer a obra. A oposição não vai parar aquele que foi chamado por Deus. O muro de Jerusalém estava incompleto, mas o povo não parou. A sua reconstrução ainda não terminou, querido. Não desista. Deus está edificando algo poderoso em você, através de você. Aleluia. Pai, nós queremos te exaltar, te glorificar, bendizer o teu nome. Queremos te agradecer porque tu és o Deus da restauração. Queremos agradecer porque assim como o Senhor levantou Neemias para reconstruir Jerusalém, o Senhor nos levanta para reconstruir áreas destruídas na nossa vida, à nossa volta, Senhor. Fortalece as nossas mãos para toda boa obra que o Senhor tem para conosco. Nos dê a perseverança diante das críticas, nos dê a coragem diante das lutas e a fé para continuar e não esmorecer, Pai. Mesmo nos dias que estivermos tristes, Senhor, desanimados, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos inspire através do Teu Espírito, que toda ruína
seja transformada em testemunho. Senhor, eu quero profetizar nesse dia que essa pessoa, esse irmão que está vivendo, Senhor, essa ruína, se transformará em testemunho para a tua glória, que toda vergonha seja transformada em honra e que o teu nome seja glorificado através da reconstrução. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Te espero amanhã para o nosso devocional diário. Que Deus te abençoe. Shalom. Adonai.